Na verdade, eu estou assistindo o caso de família. Esse primeiro caso é um caso muito complicado, porque eu observando, a avó, ela vai entrar num desespero e uma depressão tão grande, igualmente quando a Laurina foi para cada moradia, meu filho para o abrigo. Aí ela vai entrar naquela depressão, porque ela já se apegou muito na netinha, né? E é uma forma de pessoas ficar com raiva da mãe da criança, tá entendendo? E pelo que eu observei, a criança foi criada com muito mimo, né? Então, com, assim, tipo assim, a filha, com algumas pessoas cobrando até mesmo da família da avó, ela vai ficar, tipo assim, atormentada. Então, ela pode não ter muita paciência com a filha dela por causa do mimo da avó, tá entendendo? Então, isso é uma coisa assim que, prestando bem atenção, acontece. E aí, o que é que vai acontecer? É capaz dessa senhora mesmo se suicidar, porque é isso que a rapariga quer. E aí vão dizer que a filha da senhora tomou a menina e é responsável da morte da mãe. Para receber o direito é quando a filha dessa senhora vai ser morta, tá entendendo? Porque no primeiro caso vai dar morte, já no segundo caso é um caso mais assim... É um pouco difícil para a avó, mas não é tão complicado como o primeiro caso. Tá entendendo? Tá entendendo? Porque a gente que somos filhos, eu não tenho mais a minha mãe de sangue viva, mas tanto faz ser a filha como o filho, dependendo de deixar o seu filho com as mães para ir trabalhar, ou vai presa, ou tem que ser internada. As avós que já são idosas, que se apegam muito no neto, então vai da consideração das filhas e dos filhos, ter amor e compreensão e carinho pelas suas mães. Porque se elas falam que se as filhas ou os filhos tirar os netos delas, que são as avós, elas não vão suportar. Então isso é uma coisa que se as filhas e os filhos das mães já passaram um tempinho assim distante, dependendo de deixar até os filhos para ir trabalhar, tem que ter amor pelas suas mães, porque elas já estão idosas. Então na hora que Deus chamar, os seus filhos voltam para os seus braços de novo. Mas vocês não deixam de não ser mãe. Porque foi isso que a Ivone com a Natasha, o Domingo, o pai do Benjamin, essas raparigas, esses cafetinos, fizeram comigo. Até o falso laudo médico para comprovar que eu tinha problemas psicológicos, que eu era noiada, dependente de química, dependente de remédio. Então foi aí que aproveitaram de usar os códigos da memória dos meus filhos para programar e colocar contra mim, como se meus filhos quisessem se livrar de mim, quisesse até me tirar dessa casa, quisesse me matar para poder receber seus direitos. E era uma forma dos meus filhos levar a culpa da minha morte, porque aí as raparigas e quem queria ocupar meu lugar ocuparia, e com os meus filhos não iriam nem receber esses direitos, porque iam ser mortos para elas receberem. Entendeu? Mas isso é um estudo delicado e muito mesmo, precisa forçar muito a inteligência para ser aplicado dentro do próprio poder de Rondônia, principalmente nos órgãos, que na verdade trata-se de caso da criança e do adolescente, porque também deveria ter uma agência apoiática como dá apoio aos idosos, porque já tem a aposentadoria, que é o benefício. As pessoas que se aposentam, não é de graça esse benefício, é uma recompensa que eles recebem de terem o tempo todo trabalhado e se esforçado para ajudar até mesmo a construir, tá entendendo? Ou ajudar, que nem as pessoas trabalham nas agriculturas, com borracha, tá entendendo? Dinheiro fácil, crédito fácil, essas raparigas estão metendo a mão.
usando as partes íntimas e os pênis. Isso nem Deus concorda. Tá entendendo? Então é um estudo dentro da psicologia que logo que foi escrito e confirmado como aprovar, as autoridades de Rondônia, elas vão descobrir que nesses 20 anos, as crianças que foram adotadas, até quem assinou para essas crianças irem para doação, vão estar complicadas. Porque tem muitos filhos de muitas mães que deveria voltar para os braços dos pais, ou estar com alguém da família de sangue. Mas isso tudo está nas falsas armadilhas do pai do Benjamin, as falsas armações da rapariga, porque muitas vezes as crianças que foram para doação são famílias que têm condição. E aí eles aqui mandando matar esses pais adotivos, tá entendendo? Ainda vão dizer que foi alguém da família dessas crianças que mandou matar. Tá entendendo? E com pais adotivos que adotaram essas crianças ou famílias de sangue dos pais adotivos, das mães adotivas, podem ser mortos também. E a culpa vai ser jogada em cima dos pais dessas crianças ou famílias das mães ou dos pais. É uma coisa assim que se eu for memorizar, eu descubro rapidinho. É por isso que se acontecesse de me ser julgada nesse falso julgamento, eu duvido muito se ia ter um verdadeiro juiz, se ia ter uma juíza, uma escrivã ou escrivão, porque eu já sou uma juíza e uma escrivã. Uma verdadeira escrivã. Eu já sou uma promotora de justiça. É por isso que eu sou uma máquina de uma milha, eu sou uma máquina de uma tribilha de milha, de milhões, de mil utilidade. Eu não sou uma máquina só de sexo. E com pessoas dessas famílias que as crianças foram para doação morta, é claro que, tá entendendo? Essas famílias que adotaram essas crianças têm condição e muita gente dessas famílias que pode mandar investigar até quem são as pessoas responsáveis que trabalham dentro da justiça que entregaram essas crianças assinando e tá tudo lá. Então, é uma coisa assim que ainda agora eu estava falando. Eu falei, o pai da Vila Vitória não me quer e parece que não quer a Vila Vitória, né? Mas eu ouvi falar que iam mandar ele pegar uma foto da Vila Vitória e outra foto da Emanuele. Ou então colocar a Vila Vitória do lado da Emanuele e ele pegar um espelho e olhar bem para a cara dele e olhar bem para o rosto da Vila Vitória, olhar para a Vila Vitória, olhar para o rosto da Emanuele. Olhar para a Vila Vitória e para a Emanuele e ele se olhar bem no espelho e olhar para as duas para ver qual das duas tem as características dele. E é claro que ele ia levar um susto, né? Porque a Vila Vitória tem praticamente as características do pai biológico dela, já a Emanuele não tem. A Vila Vitória não tem as características da Dona Maria José, que morava aí do lado da casa da Ivone. Já a Emanuele tem. A Emanuele tem as características da Natasha e da avó dela, que é a Maria José. A Vila Vitória não tem as características da família da Emanuele. Já a Vila Vitória tem as características do pai biológico dela,
dos avós de sangue e da família de sangue. A Emanuele não tem. Emanuele não tem as características dos avós biológicos da Ávila Vitória. E nem as características do pai biológico da Ávila Vitória. E ela não tem nada a ver com a família de sangue da Ávila Vitória. E a Ávila Vitória é impossível ter as características da Dona Maria José e a família da Dona Maria José, que a Dona Maria José era prima do 3º grau da minha mãe, que foi morta no garimpo. Então falaram que ele vai levar um susto. Eu falei assim, eu só espero que o espelho não quebre na cara dele, para ele criar vergonha na cara dele. Porque se já falaram alguma coisa para ele sobre a Ávila Vitória, se já falaram para ele que foi a Ivone com a Natasha Samaria que mandou o pai do Benjamin tirar a Ávila Vitória daqui. Porque se falasse para ele que era a Ávila Vitória, que a Ávila Vitória, que é a filha dele, não a Emanuele com as outras crianças que ele apareceu como filho dele. Então, é claro que ele ia querer ver a Ávila Vitória saindo daqui de casa, observar ela aqui em casa, mais ou menos saindo. E ele ia ver que é a Ávila Vitória que tem as características dele. Foi por isso que o pai do Benjamin também queria tirar a Ávila Vitória daqui para o pai dela não saber. Mas quem mandou mesmo foi a Ivone com a Natasha Samaria. A Chica, as outras raparigas. O pai da Ávila Vitória, o pai de sangue da Ávila Vitória não descobria a verdade. E até o substituto. Então, o que está em jogo é a vida das crianças, porque a Ávila Vitória, ela não teve opção de escolher. A Emanuele, por mais que ela seja mais velha do que a Ávila Vitória 3 meses, mas ela escolheu. Mas ela escolheu o pai errado. Porque o pai dela já é morto. Então ela tinha que se conformar com a mãe dela, com os avós dela. Os avós, a avó dela de sangue que é viva e o avô dela já é morto. E a família de sangue dela. Porque pra que ela quer o pai da Ávila Vitória, papai dela? Pra ela ajudar a mãe dela com a Ivone, que é a avó dela, e o Domingo, que é a avô, e a mãe dela a tirar a vida do pai da minha filha, do mesmo, assim. Porque quem foi que mandou a Natasha matar o pai da Emanuele? Ela matou porque ela quis. Mas eu não matei o pai da minha filha, e nem mato. Entendeu? Agora você vai dizer, porque tá todo preparado para esfregar o DNA da Emanuele na cara dela. Na minha cara, o DNA da Emanuele, que é o DNA da minha filha com sangue do pai da minha filha, e o meu sangue, não vai ser esfregado, não. Não vai ser esfregado, não. Porque se o pai da Ávila Vitória pegar o sangue dele, da Natasha e da Emanuele, vai dar negativo. Mas os pais da minha filha, os pais da minha filha e dos meus filhos, pegando o meu sangue, o sangue da minha filha e dos meus filhos, e o sangue deles dá positivo. Mas se eles fizerem, que nem sempre aconteceu, o sangue da Natasha com o sangue da minha filha e dos meus filhos e o sangue dos pais, dá negativo. Dá negativo. Só dá positivo com o meu, porque a mãe de sangue sou eu. Eu não tenho cara de burra, não. Os avós de sangue da Emanuele não são os avós de sangue da Ávila Vitória. Os avós de sangue da Ávila Vitória não são os avós de sangue da Emanuele. E o pai da Ávila Vitória só tem uma filha comigo. Os outros filhos que apareceram não são filhos dele. Tá entendendo? Mas a Dona Maria José tá sabendo da verdade. Tanto que que eles aqui atrás da minha casa, eles estão com os 2 DNA. Porque o DNA da Emanuele com o nome da Ávila Vitória foi entregue para Maria José, como uma prova que eu tinha matado o pai da Ávila Vitória. Tá entendendo? E a Dona Maria José sabe que a Natasha matou o filho dela. A Dona Maria José sabe que a Ivone com o Domingo mandaram, e o pai do Benjamin, eu morando com o pai de Mateus, não foi o pai de Mateus, não. Mandaram o homem puxar a tauba pro marido da Maria José cair lá de cima, que estava ajeitando os telhados, porque a Ivone e o Domingo estavam na cola do marido da Maria que vivia de bico. Porque colocaram o meu testamento na identidade do marido da Maria. Mas para a Ivone e o Domingo meter a mão nesse testamento, é claro que a Natasha tinha que engravidar do filho da Maria. Para poder meter a mão nesse testamento. Com o nascimento da Emanuele. E aí,
a Natasha ficou sabendo que eu estava grávida do pai da Vla Vitória, ela foi se oferecer. Então por que ela não ofereceu o cu? Porque ela foi esperta, porque pelo cu, ela não ia enganar o pai da Vla Vitória dizendo que a Emanuele era a filha dele, porque pelo cu não engravida. Aí ela foi oferecer a buceta. Aí depois ela foi segurar o pai da Vla Vitória com o cu. Entendeu? Então essa que é a verdade. E eu, por causa da minha filha e do meu filho, mano, eu viro o bicho mais terrível que vocês nem sabem que existe no mundo. Então quem quer ver seu filho morto e complicado, o problema é de vocês que são as mães daqui. Mas atingir a felicidade dos meus filhos por causa dos pais, não. Entendeu? A Vla Vitória não tem um pingo das características da Dona Maria José. E já a Emanuele tem. Tem porque eu já ouvi falar. O pai do Benjamin falou que emprestou minha identidade, meu DNA para Natasha. Emprestou o DNA e a identidade da Vla Vitória para Emanuele. Ainda emprestou o pai da Vla Vitória para Natasha. Eu digo, ó, emprestar o pai da Vla Vitória é problema dele, se quer a Natasha. Mas meu DNA e minha identidade, o DNA e a identidade da minha filha, tu vai se fuder com o Domingo e a Ivone e a Natasha. Porque isso aí é crime. Agora emprestar o pai da Vla Vitória para Natasha, isso é problema dele. Não é problema meu. Mas o problema, como eu, mãe. O problema é a Vitória agora. O DNA e a identidade da Vla Vitória. Porque eu não emprestei nem meu DNA na minha identidade para Natasha e nem o DNA na identidade da Vla Vitória para Emanuele. Agora o pai da Vla Vitória é problema dele. Se ele quer a Natasha, é problema dele, porque ele vai para falência, vai virar defunto junto com o pai do Benjamin e a família dele inteira. Por isso que o Benjamin corre o risco de ser morto. Porque com quem transou com a Natasha e essas vagabundas, mano? Todos estão sujos e na falência e nenhum mais tem direito em mim. Não é mais digno de mim. Até os homens que estavam na lista como candidato que se uniram com a Natasha e a Ivone e essas vagabundas, já estão com os nomes todos riscados da lista. Agora, na lista dos meus candidatos estão aqueles que não transaram comigo, e que não entraram no jogo sujo para me derrubar. Negócio de matar alguém por causa de um pacote de tabaco que meu filho comprou é muita miséria, mano. É muita miséria. É. Que a Emanuele é desse tamanho, mas se vocês soubessem o tamanho da inveja que ela tem da Vla Vitória, é horrível. Tanto que é que ela sabe que o pai dela é padrasto dela, não é pai de sangue. Mas ela continua se passando por boazinha com ele. Que nem a Ivone falou. Tu tem que continuar se passando por boazinha, fazendo que tu tem carinho por ele e gosta dele. Na hora que nós dá fim dele, nós vamos dividir contigo. Vocês estão achando que eu vou querer o pai do Benjamin? É. De jeito nenhum.